dia a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Estação 87.5. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook. Está começando mais um programa Inteligência Espiritual, para levar a palavra do Senhor até a sua vida, até a sua casa, para transformar aqueles que precisam. Um oferecimento, Ministério Mensageiro da Verdade. Nesta manhã de quinta-feira, Deus quer falar contigo. Ele quer falar contigo. E muitas das vezes você também diz, não importa quem o Senhor use para falar comigo, mas que Ele use alguém para trazer a palavra que eu preciso ouvir. Vamos escutar. Elielton Jones, seja quem for. O teu sofrimento chegou ao fim. Eu sou o Senhor e com muito amor eu te ouvi. Receba agora a minha vitória na tua vida. E saiba que eu não te abandonei, meu filho querido. E saiba que eu não te abandonei, meu filho querido. Amém. Deus, Ele nunca nos abandona. Ele está sempre olhando para nós. Nós, às vezes, é que nos afastamos de Deus. Seja por um motivo ou outro, mas acabamos por nos afastar. Alguns deixam que o mundo afaste, outros o pecado. E outros, muitas vezes, o próprio orgulho. Vamos entrar na palavra.
Queria mandar um abraço ao irmão Irineu, que está nos acompanhando, e a todos os ouvintes da Rádio Estação 87.5 FM e aqueles que nos seguem no Facebook. E também aqueles que nos seguem no grupo Mensageiro da Verdade. Você que tem a sua Bíblia, abre ela no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Aproveitando, domingo, dia 21, já está ficando pertinho, já está chegando. Dia 21, no último domingo antes do Natal, às 15 horas, teremos nosso culto especial Chá e Panetone com o pastor. Você é nosso convidado para estar presente nessa confraternização de final de ano, onde a gente vai trazer a palavra de Deus, aquele momento de união, de refletir como é que foi o nosso ano, como é que a gente se colocou na presença do Senhor. Vai ser um momento muito especial, esperamos você. É na rua Tacílio José Lucas, 229, bairro 7, Sapucaia do Sul, em frente ao campo do Itapemirim. Igreja Portas Abertas. Um oferecimento Desco Atacado. E dia 31 de dezembro, nós teremos a nossa live especial colocada por Deus, separando o joio do trigo. Live vai ser às 20 horas, às 8 horas da noite e vai até a meia-noite 10. Essa live especial, que eu sei que para muitos vai ser difícil, que é um dia, é um horário que as pessoas querem estar em festa, mas Deus colocou, Ele tocou para fazer essa live nesse horário, porque Ele quer ver quem verdadeiramente está com Ele. E é por isso que essa live vai ser separando o joio do trigo. Porque o trigo é aqueles que estão junto ao Senhor, que querem ouvir a palavra do Senhor. Nesse dia, tem muitos pastores convidados para dar a sua mensagem, deixar a sua mensagem e também dar o seu recadinho, seu convite para a sua igreja. Aproveitando, mandar um abraço aí para os pastores, pastor Elton, da igreja Portas Abertas, da Rádio Estação 87.5 FM. Um abraço para o pastor Paulo. Um abraço para o pastor Roninho. Um abraço aos pastores do Conselho de Pastores de Esteio e de Sapucaia. E um abraço a todos que fazem a obra de Deus, que não é fácil. Um abraço também ao bispo e à profetisa da igreja Resgate de Almas para Jesus. E um abraço ao pastor Peri da igreja Assembleia Pai, Filho e Espírito Santo de Minas do Butiá. Um grande abraço. Estivemos no final de semana lá, foi bênção. Livro de João, capítulo 14. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro senão Ele. Talvez por isso que muitos estejam perdendo a salvação. Porque são poucos os que querem procurar esse verdadeiro caminho. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede em mim, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Jesus, ele diz, crede, não se turbe o vosso coração, não fique nervoso. Crede em mim que tudo vai dar certo. O problema é que as pessoas não conseguem crer. As pessoas, elas querem o milagre para ontem. Muitas vezes elas chegam na igreja e elas estão precisando de alguma coisa. Elas falam com o pastor ora, elas acompanham o culto, a pregação, mas elas estão tão preocupadas que sequer elas conseguem ouvir a palavra que é pregada e fazer com que essa palavra chegue à tábua do coração, para que ela coloque em prática. Jesus, ele veio para preparar o caminho, ele veio para trazer a sua mensagem, ele veio para fazer discípulos, seguidores. Esses seguidores são chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Mas por que os seguidores de Cristo, na sua maioria, não colocam em prática
os ensinamentos de Jesus. É muito bonito quando a gente diz, eu sou cristão, mas eu não vou na igreja. Eu sou cristão, eu estou na igreja, eu vou na igreja, mas não coloco em prática. Quando é para ajudar a obra de Deus, meu coração endurece. Então nós temos que fazer uma reflexão. Porque o Senhor diz, não se turbe o coração. Porque Ele está pronto para fazer a mudança na tua vida. Para fazer o milagre que você precisa. E Ele diz, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. A pergunta que fica é, será que todas essas moradas serão ocupadas? A casa do Pai de Jesus, a casa de Deus, do nosso Deus maravilhoso, tem muitas moradas. E Ele quer que todas essas moradas sejam ocupadas. A questão é, será que vão ser? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Ele fez uma promessa, que quando Ele voltar, Ele vai buscar. Mas Ele vai buscar aqueles que estiverem verdadeiramente com Ele. Aqueles que se arrependeram, aqueles que abriram o coração para Deus entrar, aqueles que começaram a seguir o caminho de Deus verdadeiramente, os verdadeiros seguidores de Jesus. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Essa é a pergunta que muitos têm feito. Mas Jesus, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E é por isso que Ele diz, todos sabem o caminho. Eu deixei as minhas escrituras, eu deixei aqui a Bíblia, a palavra de Deus é um GPS para nos mostrar o caminho. A questão é que muita gente não quer seguir esse caminho. Numa live passada eu falei que tem dois caminhos. Tem um caminho estreito, que às vezes vai ter um pouco de pedra no caminho, mas Deus está ali segurando na sua mão. Porque o cair é do homem, o levantar de Deus. Mas também vai ter o caminho largo. E muitas pessoas querem o caminho largo, querem o caminho bonito, que não precisa esforço, que tudo tenha nas mãos. Mas Jesus disse, esforça-te. Ele não disse que seria fácil. Mas as pessoas querem tudo fácil. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Até o apóstolo, que foi levantado por Deus, foi levantado por Jesus, ele tinha dúvidas. Mas por que isso? Porque nem todos que estão na presença de Jesus, nem todos que estão na presença de Deus verdadeiramente, e mesmo que estejam na casa do Senhor, verdadeiramente estão em espírito e em verdade na presença do Pai. São muitos que estão indo à casa de Deus, mas são poucos que estão na presença. Eu já falei esses dias, quando você vai à casa do Senhor, você tem que ir direcionado para buscar a presença de Deus. Você tem que ir direcionado olhando apenas para Jesus. Você tem que chegar lá na casa de Deus, dobrar teu joelho e falar com Deus. É o momento de tu falar com Deus. Quando começar a palavra, você tem que escutar e guardar essa palavra na tábua do seu coração. O problema é que não acontece assim. As pessoas chegam, a última coisa que elas vão ver é a direção de Deus. Na hora da palavra, tudo e qualquer coisa tira a atenção. Seja o irmão do lado que está conversando, o irmão do outro lado que está mexendo no celular. Tudo tira atenção. Mas o que deveria prender atenção, que é a palavra, é o mais difícil. E o inimigo fica batendo palma do lado de fora. Porque estão fazendo segundo a vontade dele.
Ah, pastor, essa palavra é dura. É dura. Deus ele está exortando, porque o tempo não é muito. Está se aproximando. E está na hora das pessoas abrir os olhos. A verdade tem que ser dita. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis meu Pai. E já desde agora conheceis e tem visto. Você só vai conhecer Deus se você conhecer Jesus. E você só vai conhecer Jesus se você abrir seu coração e você começar a ir na casa de Deus para buscar Ele. Muita gente vai à igreja para olhar que cor está pintada a parede, que jeito é as cadeiras que tem dentro, o tamanho que é a igreja, o que os irmãos estão fazendo, qual é a roupa que o pastor está vestindo. Mas poucas vão verdadeiramente para ver a palavra de Deus, para ouvir a palavra e colocar em prática, para que a vida dela mude, para que a vida dela tenha mudança. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Mais uma vez, outro apóstolo que andava com Jesus, que viu Jesus fazer os milagres, diz que quer ver o Pai. Isso só nos mostra que muitos que dizem que estão na presença de Jesus, às vezes não estão. Os próprios apóstolos andavam com Jesus, mas não abriam os olhos e os ouvidos porque o Jesus pregava. Eles estavam vendo os milagres de Jesus e estavam cegos. Porque Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Mas como eu vou ver a Jesus se eu não busco Jesus? Como eu vou ver Jesus se eu vou na igreja buscar outras coisas? Como eu vou ver Jesus se eu boto tudo na frente menos Jesus? Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim e quem faz as obras. E Jesus ele disse: as palavras que eu digo é Deus que manda eu falar. As obras que eu faço é Deus que coloca nas minhas mãos. Não tem caminhado comigo ao meu lado? Visto tudo? Talvez muitos desses apóstolos tenham prestado mais atenção na multidão que seguia, mais no local onde ia ser feita a pregação, se era no campo, se era dentro de uma casa, e pouco em Jesus. Agora, eu quero que você reflita. Como tem sido o seu caminhar? Você que tem ido na igreja. Você tem focado na palavra? Ou você tem olhado o ambiente? Você tem colocado em prática? Você tem exercitado e mostrado o amor por Deus, pela obra de Deus? O amor pelo próximo, pelo seu irmão? Você tem sido fiel a Deus? Você tem conversado com seu pastor para perguntar se a obra de Deus precisa de alguma coisa? Se a obra de Deus quer voluntários para ajudar nas ações sociais? Você tem perguntado? Ou você entra, conversa com os irmãos, espera o louvor para cantar e pular, e depois, na hora da palavra, qualquer coisa tira a sua atenção, e depois você vai embora e sai do mesmo jeito que você entrou na igreja? Porque quem busca a direção de Jesus, quem vai para buscar Jesus, ele sai diferente. Ele não sai igual ele entrou. Porque Jesus, ele nos abastece. Jesus, ele disse: de mim flui rios de água viva. Quem bebe dessa água não terá mais sede. Quando você vai na igreja buscar a direção do Senhor, você sai abastecido, você sai renovado. A questão é, você tem ido buscar a direção do Senhor? Muitos vão porque gostam do pastor. O pastor é bonzinho, o pastor faz umas palestras motivacional, o pastor lá
agrada, diz que tudo vai dar certo. Não precisa esforço. Você tem que ir por Jesus. Não pelo homem. Nós que fazemos as obras, nós pastores, estamos ali apenas para fazer a obra. Deus nos levantou para ser servo, para servir ao povo dele e mostrar o caminho. Ai daquele que se vangloria. Mas muitos vão pela glória do homem e não pela glória de Deus. Basta ver. Quanto mais coisa o homem faz, mais ele chama pessoas para assistir. É triste. Esses dias eu vi um vídeo de uma igreja lá, de um culto, onde o pastor dançava em cima do altar. E as pessoas enchiam a igreja para aplaudir e ver o pastor dançando. E a palavra de Deus fica onde? E o respeito a Deus fica onde? Ah, mas Noé dançou. Noé dançou na arca de Feliz, que tudo tinha dado certo. Davi dançou de feliz, porque tinha sido abençoado por Deus. São coisas diferentes. Eu comemorar uma vitória que Deus me deu é uma coisa. Eu ir para cima de um altar para pregar a palavra, para levar a mensagem do Senhor e começar a dançar, querer imitar o Michael Jackson, é completamente diferente. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, a presença dele está na sua casa. E a sua casa é casa de oração. E a casa de Deus, onde está a presença de Deus, tem que ter respeito. Porque ela é santa. Moisés, quando chegou no deserto, quando ele chegou no monte onde estava a sarça que queimava, mas não ardia, não se consumia, Deus mandou Moisés tirar as sandálias do pé. Porque a terra onde ele pisava, o chão onde ele pisava era santo. Porque a presença do Senhor estava ali. Não é que aquele local era santificado, mas não. A presença do Senhor tornava santo aquele local. E quando Deus está dentro de um templo de oração, está dentro de uma igreja, aquele local é santo. E tem que ser dado o devido respeito. Principalmente por aqueles que Deus colocou à frente. Pelo pastor, pelo missionário, pelo evangelista, pelo obreiro. É nesses detalhes que a gente vai ver quem verdadeiramente foi levantado por Deus e quem não é. Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das obras. Aí Jesus ele disse, crê pelo menos pelas obras que tem visto. Eu tenho curado o paralítico, eu tenho feito cego enxergar, ressuscitei morto. Se tu não crê na minha palavra, crê nos milagres que eu fiz. Isso é triste. Eu imagino a tristeza de Jesus falando isso para o apóstolo Filipe. Tem que mandar uma pessoa crer no milagre porque ela não quer na palavra de Deus. É por isso que muitas vezes hoje Deus está sondando o coração antes de fazer um milagre na vida da pessoa. Às vezes a pessoa não entende por que demora um milagre na vida dela. É que Deus está sondando o coração. Ele quer te transformar. Ele quer que você busque pela palavra e não pelo milagre. Que você creia pela palavra dele. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço. E as fará maiores que essa, porque eu vou para o meu Pai. Aquele que crê em mim. Às vezes você vai dizer assim, o pastor orou por mim e deu tudo certo. É que o pastor crê em Jesus Cristo, crê em Deus. E porque ele crê, a palavra do Senhor diz que tudo que pedir se fará. Mas não foi pelo mérito de você crer, porque você creu no homem.
Você creu no pastor que fez a oração para você. E não em Jesus, não nesse Deus maravilhoso. O pastor, ele é apenas um interlocutor. Ele é apenas um mensageiro do Senhor. Um servo para servir. Não idolatre. Somos todos iguais. Jesus, na última ceia, lavou o pé dos apóstolos. Ele, sendo Deus, ele lavou o pé dos seus servos. E quando os apóstolos disseram, não, nós é que temos que lavar seu pé, Jesus diz, eu estou lavando para dar o exemplo. Que o maior seja como o menor e o menor como o maior. Porque todos são iguais. E eu prezo pela humildade. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo o que pedir, Jesus fará, para que Deus seja glorificado. Não para que o homem seja glorificado. Ah, eu vou lá porque aquele pastor lá faz milagre. Não, o pastor não faz milagre. Quando tu diz isso, já blasfemou. Isso é heresia. Tem muita gente, talvez, que não vai concordar, porque ainda não abriu o coração para Deus. Se perdires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E essa manhã eu peço ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus, que toda cegueira espiritual seja curada. Que as pessoas comecem a abrir os olhos para a verdade. É tempo de verdade. É tempo de abrir os olhos. É tempo das pessoas conhecer verdadeiramente esse Deus maravilhoso. Mas é pela palavra. E é pela palavra que você vai alcançar o seu milagre. Mas para isso você precisa crer. Dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, eu estarei aqui fazendo uma live especial. Separando o joio do trigo. Estarei aqui levando a palavra. Para aqueles que verdadeiramente querem ouvir. Ah, pastor, mas eu tenho festa, eu quero viajar. É você e Deus. A parte que Deus me deu foi fazer a live. E aqui eu estarei às 8 horas da noite fazendo a live. Quem verdadeiramente quiser o Senhor vai estar assistindo também. Muitos pastores têm sido convidados. Muitos vão ter oportunidade de deixar uma mensagem. Como eu disse, essa é a hora de mostrar se você está com Deus ou com o mundo. Lá atrás, perguntaram ao povo, vocês querem que solte Barrabás ou Jesus? E o povo gritou, Barrabás. E mandou crucificar Jesus. Dessa vez, Deus está perguntando, o mundo ou Deus? E você é que vai escolher. E dia 31 você terá a oportunidade de demonstrar a sua escolha. Muitos talvez vão escolher o mundo. Vão repetir a escolha lá de trás. Mas Deus, ele disse que é pelo amor, não é pela força. A pessoa tem que escolher. É uma decisão de cada um. E o Senhor, ele diz, se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardai os meus mandamentos. Amar Deus em primeiro lugar. E como é que eu amo Deus em primeiro lugar na minha vida? Fazendo a vontade dEle. Me colocando na presença dEle. Não deixando que nada me tire da presença do Senhor. Hoje tem culto na casa de Deus, eu vou no culto. O tempo para Deus é precioso. E Deus, ele está em primeiro lugar na minha vida e nada vai me tirar da presença dEle. O problema é que é ao contrário. Muitas pessoas têm tempo para tudo menos para Deus. É por isso que muitas igrejas estão vazias. Não é porque a igreja não seja boa. Não é porque não tem a presença de Deus. É porque as pessoas estão muito ocupadas para Deus. E estão rejeitando o primeiro mandamento que Jesus deu. E o segundo mandamento, amai o próximo como a ti mesmo.
Mas como é difícil, né? Amar o próximo. A igreja faz ação social para o próximo e são poucos que se prontificam a ajudar. É do amor à obra de Deus e da fidelidade que se consegue recursos para fazer as ações sociais, ajudar o próximo. Mas como são poucos os que amam a obra de Deus e mais pouco ainda os que são fiéis, os que são fiéis a Deus. Então como eu vou amar o meu próximo? Esse tempo eu ouvi de uma pessoa, eu até tenho vontade de fazer uma marmita e levar para uma pessoa, para essas pessoas de rua, para ela poder pelo menos uma alimentação no dia comer. E eu disse, a igreja faz culto assistencial, ela dá marmita, chama o pessoal de rua e dá marmita. Se tu tem medo de levar uma marmita até a pessoa e ser assaltado, você pode doar ali 1 quilo de alimento para a igreja, vê o que tu pode de alimento doar, leva para a igreja. Ou se tu não acha que para comprar o alimento e levar vai ser muito pesado e quer dar em dinheiro, a igreja compra. A gente faz isso. Porque a gente não tem medo, Deus está com a gente. Nem da morte a gente tem medo. Só que as pessoas têm um coração muito duro quando se trata da obra de Deus. E o Senhor ainda diz mais. Além de amar o próximo, ele diz, ame também aquele que não gosta de você, o seu inimigo. Mas pastor, como é que eu vou amar meu inimigo? Deus manda. Isso foi mandamento que Jesus deixou. Quando alguém te ofender, ore por ele. Não responda, não briga. Ore por ele. Para que aquele espírito maligno que está na vida dele se afaste. Repreenda. Jesus ele disse, se alguém bater numa face, vira outra. O que ele quer dizer com isso? Que você não faça o mesmo. Mas que em vez disso, você faça diferente. Se alguém te xingar, ore por ela. Se alguém te ofender, ore por ela. E perdoe. Pastor, mas é difícil perdoar. Jesus ele disse que a gente não deve perdoar apenas uma vez, mas 7 vezes 70 por dia. Então é muitas vezes para perdoar. Perdoe. Esse é o primeiro passo que a mudança está acontecendo em você e Jesus está dentro de ti. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade o mundo não conhece. E nem vai conhecer, porque ele não quer conhecer. Ele perseguiu a Jesus, e Jesus ele disse que aquele que seguisse ele, o mundo também perseguiria. Talvez é por isso que o mundo critique tantas igrejas, tanto a obra de Deus. Não vou dizer que não tem os errados. Tem. Como eu falei no início, nem todos são levantados verdadeiramente por Deus. E as regras que são feitas por políticos, por homens, colocados por outros homens no poder, contribuem para isso. Mas há quem Deus levante para que faça a diferença, para que mude. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós. E Jesus ele disse, não deixei órfãos, estou indo ao Pai, mas voltarei para buscar os salvos, os escolhidos. Jesus ele disse que poucos passarão pela porta estreita, mas muito pela porta larga, a porta da perdição. Que você nessa manhã de quinta-feira possa ser esse um que vai passar na porta estreita, em direção à salvação. Essa é a palavra do Senhor, que Deus abençoe grandemente a cada um nessa quinta-feira.
para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo. Prepara seu copo com água. Vamos agora entrar na presença do Senhor, mas Ele já abençoou você. Glorioso Deus, eterno Pai, te agradeço por mais uma vez estar na tua presença, Senhor, levando a tua palavra e abrindo os olhos do teu povo. Eu sei que muitos dos que estão assistindo vão colocar essa palavra na tábua do coração e a partir de hoje vão colocar em prática os teus ensinamentos. Ainda tem aqueles que precisam, meu Pai, ouvir mais da tua palavra, para que a mudança ocorra neles. Mas que o Senhor abençoe, Pai. Que o Senhor, meu Pai, coloque a sua mão poderosa sobre cada um. Visite a casa, o lar deles, a família, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o casamento, a vida financeira, Senhor, de cada um. Que haja diferença, Pai. Começando pelo Espírito da Paz. Que na casa dessa pessoa haja harmonia, haja prosperidade, para ela ver que há um Deus maravilhoso. Visita aqueles que estão no hospital, Senhor, que precisam de Ti, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. Cura eles, Pai, guia os médicos para fazer o melhor por eles, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, a todos que precisam. Abençoa a minha família, abençoa a família da missionária, abençoa a missionária e abençoa a minha vida. É o que eu te peço nessa manhã de quinta-feira, para a honra e glória do Teu santo nome. É que eu te agradeço, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Que a glória seja toda para Deus. Que a glória seja a Ele, ao nosso Senhor. Nunca ao homem, mas sempre a Deus. E vamos escutar agora a Ele a glória com Mateus Riso. Sempre para Ele. Temos que viver por Ele, pelo Senhor Jesus e por nosso Deus maravilhoso. E não esquecendo, dia 21, último domingo antes do Natal, culto especial Chá Panetone com Cachorro. No dia 31, live especial separando o joio do trigo. Para sempre, amém. A Ele a glória. Ele é digno de todo louvor. Sempre, Senhor, para Ti a glória. Bendito Tu és. Oh, glória. Um bom dia, uma boa quinta-feira na presença de Deus. Até o próximo programa Inteligência Espiritual, na sexta-feira. Amém? Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Estação 87.5 FM. E voltamos no próximo programa. Um oferecimento do Ministério Mensageiro da Verdade. E também um oferecimento
Ada Consultor de Imóveis. Precisa de imóveis? Fale com Ada. Tchau para todos, um bom dia.